O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus caros irmãos e irmãs, ouvimos que Jesus quis, depois de sua ressurreição, ir ao encontro dos seus discípulos e saber o que eles tinham feito em sua angústia, pois foi dito que eles ficaram com muito medo dos judeus. E certamente vocês se lembram ainda das primeiras palavras que lhes dirigiu quando entrou no meio dos seus discípulos: "A paz esteja convosco." Quando não entendemos ou compreendemos certas coisas, então acontece facilmente que ficamos com medo também diante das consequências de um
acontecimento, a gente pode ficar com medo e se levar a retirar-se ou até trancar-se atrás de portas. Para os discípulos é a ressurreição de Jesus algo que por enquanto não compreenderam e que temeram também as consequências. E quando falamos em compreender, nos lembramos talvez do outro verbo prender, que significa ligar, vincular, atar, fixar, né? E Tomé é um tal tipo de pessoa que necessita de contato direto com Jesus, a fim de poder compreender, abraçar a ressurreição. E quando Jesus, uns dias mais tarde, o convida para tocá-lo, ele não tem mais medo diante da presença de Jesus e responde cheio de confiança e de fé: meu Senhor e meu Deus. Então o encontro com o ressuscitado não fica sem consequências para os participantes. E devido ao fato que Jesus de novo entrar na vida dos discípulos, acontece algo com eles. E da forma como anteriormente ficavam, isso não vai continuar, eles têm que reagir a esta realidade da ressurreição. E aí aconteceu uma coisa interessante e importante. A Bíblia diz que Jesus, entrando pela porta fechada, trancada na sala, e soprou sobre os discípulos. Isso quer dizer que lhes deu o Espírito de Deus, que de agora em diante vai agir neles e dar-lhes uma vida nova. E aí nos lembramos também, em certa altura da vida, nós recebemos este Espírito não somente no batismo, mas também por ocasião da crisma. Então Jesus aqui envia, como nós também fomos enviados desde que fomos crismados, ele envia os discípulos da mesma forma como ele mesmo foi enviado pelo Pai. E com isso se tornou o seu modelo singular em tudo o que devem fazer. Nós precisamos então nos lembrar que o Espírito Santo desceu por ocasião do seu batismo, assumindo a sua missão, recebeu o Espírito Santo que desceu sobre ele. E este Espírito, no dia da ressurreição, o dia depois, foi confiado aos seus discípulos, e no dia de Pentecostes também novamente o Espírito Santo desce sobre a igreja e enviando-a a cumprir com a missão de Cristo, a missão de evangelizar, de anunciar a salvação a todo mundo. E da forma como Deus se tornou visível e notável em Jesus, assim também Jesus deve ganhar uma voz e face neles. Quer dizer, também nós devemos nos tornar um outro Cristo pela nossa palavra, pela nossa ação para os filhos, até como hoje a menina aqui, Isabela, completando 15 anos, também entrando na fase difícil e semi-adulta e dando testemunho concreto na convivência com as outras pessoas. E da mesma coisa aconteceu conosco
tornando-nos um outro Cristo para anunciar e viver esta mensagem que Ele nos deixou. E o problema é agora que tudo isso não teria acontecido se esta porta tivesse sido trancada. Para Jesus, como Filho de Deus, era fácil passar pela porta, mas para nós é outra coisa, precisamos tirar o obstáculo e abrir o nosso coração para nós nos tornarmos realmente casas da paz. E esta paz só pode atuar se a porta pela qual Cristo entra esteja aberta. Também os discípulos deviam abrir as suas portas, seu coração, a fim de que Jesus pudesse entrar junto a eles. E se não o tivessem feito, então não teria tido um encontro com Ele e a paz de Deus não poderia ter entrado neles e tudo teria ficado como antes. O exemplo de Tomé, que primeiro por medo se distanciou, se deixou convencer pelo exemplo dos seus colegas, os demais apóstolos, a refletir se é verdade, como vocês dizem, que Ele ressuscitou, que Ele deu a vocês o poder e a força do Espírito Santo, até o dom de perdoar pecados. Então eu também quero ver, então eu também quero até testar este Cristo, tocando suas feridas da morte, se é verdade ou não. Mas não somente para Tomé, também para nós surge consequente a pergunta: como nós podemos abrir as portas de dentro para Jesus de fora possa entrar na nossa vida? Como podemos nos transformar em uma casa de paz que Jesus nos quer dar? E essa é a tarefa que cabe agora a nós. De que maneira podemos e devemos abrir esta porta? E isso acontece na medida em que abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos e os nossos corações. E isso acontece, quem sabe, através do exemplo que os outros nos dão. Se a criança não for acompanhada pelos pais e parentes ao catecismo, ouvindo as verdades da ressurreição e da vida de Jesus, então a porta para a vida com Deus desta criança fica trancada e nada acontece durante toda a vida. Então é importante também que nós nos abrimos lendo talvez a Sagrada Escritura, particularmente os Evangelhos, participando como hoje, agora, desta missa na qual nos é anunciada esta ressurreição e esta missão que Cristo nos confia, acontece. Talvez também pode ser uma pessoa querida, que quer nos transmitir uma mensagem boa, uma vizinha, uma tia, uma madrinha também que chama a atenção. Olha, menina, olha, Isabela, você está enfrentando agora a vida concreta com todas as complicações. Escute, ouve primeiro, antes de você abraçar talvez opiniões como observamos, entretanto, também no nosso querido Brasil. São milhares de falsos profetas que se apoderam do poder
de anunciar a boa nova sem receberem missão nenhuma, mas por segundos interesses muitas vezes se apoderam das pessoas. Então nós aprendemos para abrir esta porta da paz, esta porta da paz com Deus, é necessário também de reagirmos e fazer algo a fim de que esta mensagem de Cristo e estas ofertas dos sacramentos, começando com batismo, Eucaristia, matrimônio, realmente possa atuar na nossa vida. E esses encontros conseguem mudar a nossa vida, como a gente percebe. Tem pessoas que não ligam para nada e acham o resto da vida já vai ser resolvido automaticamente. Mas não é assim. E não precisamos ter medo, como Tomé hoje no Evangelho deixa claro também. E outro aspecto também, Jesus nem obriga a Tomé acreditar, aceitar. É ele, inspirado pela palavra de Cristo que antes ouviu, disse a ele: meu Senhor e meu Deus. Ele não foi obrigado, como ninguém de nós é obrigado a seguir e a ouvir Jesus. Mas se nos abrirmos a esta palavra e a esta presença de Cristo através dos sacramentos na nossa vida, vocês vão admirar-se, pois generosamente Deus também nos vai presentear com sua presença, com sua graça no dia a dia e particularmente no fim da nossa vida. Amém.